Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu me chamo Nelson de Carvalho Santos, aluno do curso de Engenharia Civil, do turno diurno do Instituto Federal da Bahia, aqui do campus de Vitória da Conquista. E nesse vídeo será abordado sobre o artigo 5º da Constituição do Brasil, onde foram escolhidos 6 incisos, os quais foram o inciso 2, o inciso 13, o 14, e também vamos falar um pouco sobre o inciso 24, o 42 e o 73. Ao longo do vídeo será falado sobre cada inciso de forma isolada e também será dado as devidas exemplificações sobre cada um dos incisos. Antes de falar sobre os incisos do artigo 5º, vamos falar o que se trata o artigo 5º. O artigo 5º ele trata sobre as garantias fundamentais, ou seja, que todos são iguais perante a lei, sem nenhuma distinção, de natureza. Ou seja, todos têm o direito à vida, o direito à liberdade, o direito de ir e vir. E o artigo 5º, com todos os seus incisos, vem para consolidar esse direito fundamental, seja do indivíduo que é residente do Brasil, o brasileiro nato, como o estrangeiro que se naturalizou, como também um estrangeiro que esteja em passagem no Brasil. O artigo 5º garante todos esses direitos fundamentais, ou seja, a inviolabilidade desses direitos que são previstos na lei. Bem, o inciso 2 ele trata basicamente do princípio da legalidade. Esse princípio basicamente fala que todos os cidadãos no país são livres para fazer o que quiser, desde que esteja previsto dentro da lei. Também é uma forma de, digamos, coibir o Estado, porque o Estado ele não pode fazer tudo o que quiser. Tem que estar previsto dentro da lei do nosso país. Esse princípio é muito importante porque ele garante, o principal objetivo é garantir uma vida digna, uma vida igualitária e justa a todos os cidadãos do país. Basicamente, um exemplo desse princípio da legalidade, digamos que existe uma lei que obrigue as pessoas a passar pela faixa de pedestre em um país, por exemplo, um país A. Em um país B, não existe essa lei, ou seja, não existe uma lei que obrigue o pedestre a passar pela faixa de pedestre. No país A, que é a lei, caso o cidadão não queira obedecer à lei, não queira obedecer esse princípio, ele é punido, ele sofre uma sanção. Já no país B, caso o cidadão ele tem a opção de não passar ou passar. Se ele passar, talvez seja mais seguro, mas caso ele não passe ou queira passar por outra via que não seja pela faixa de pedestre, ele não sofrerá nenhuma sanção. O próximo inciso é sobre o inciso 13 do artigo 5º da Constituição, que fala sobre o exercício da profissão. Esse inciso fala que é livre o exercício de qualquer profissão, ofício ou trabalho, desde que atendidas as qualificações profissionais atendidas pela lei. O que isso quer dizer? Que qualquer pessoa no Brasil pode exercer uma profissão, um trabalho, desde que essa profissão esteja regulamentada na lei. Por exemplo, a profissão de engenheiro civil, no meu caso, sou estudante. Para eu exercer a profissão de engenheiro, eu preciso fazer um curso de graduação de nível superior, ser aprovado, ou seja, receber uma certificação que me qualifique como um engenheiro civil, e também eu preciso ter uma carteirinha do CREA que regulamenta todas as normas que dizem a nossa profissão. Então o inciso basicamente trata sobre isso. O próximo inciso é o inciso 14, que fala sobre o acesso à informação, que todos têm o direito ao acesso à informação, desde que resguardado o sigilo da fonte, quando for necessário para o exercício profissional.
Basicamente, esse inciso fala que todos têm um direito à informação necessário para você exercer a profissão. Um exemplo são os jornalistas, que podem pedir informações que sejam de interesse público. E a lei garante que os órgãos públicos têm que fornecer essas informações, mas tem uma ressalva, que é quando essas informações são sigilosas, ou seja, digamos assim, informações que não podem ser compartilhadas pelo público. Por exemplo, uma informação que está em processo judicial, ou um interesse, ou uma informação nacional que pode comprometer a estabilidade nacional, ou seja, colocar em risco a nação, são informações que não podem ser acessadas. Mas quando as informações são de interesse público, todos podem solicitar essa informação. Um exemplo também é na minha futura profissão como engenheiro civil, quando for provado que eu preciso de informações para a minha prática profissional, que é de importância para a minha prática profissional, eu posso solicitar ao órgão público dados que acabem fornecendo, agregando informações relevantes para desempenhar o meu trabalho. Informação que pode agregar para o interesse público. Então é uma informação que não pode ser negada, que é garantida pelo inciso 14. O próximo inciso é o inciso 24, que trata sobre a desapropriação das terras. Temos esse inciso fala basicamente que pode desapropriar uma terra quando ela não cumpre sua função social ou por utilidade pública ou social. Caso isso aconteça, tem uma indenização prévia que vai ser paga ao proprietário. Mas claro que tem algumas ressalvas. Basicamente, esse inciso ele trata sobre como se faz essa desapropriação. Basicamente, uma propriedade ela tem que ter uma função social, ou seja, ela tem que ter uma utilidade para o país. Ou seja, não pode ter uma terra que basicamente o proprietário não planta, não cultiva, não cria, não aluga. Então, se a terra estiver apenas sem nenhuma função social, apenas tem a terra apenas para ser valorizada, ela pode ser desapropriada pelo Estado, sem nenhuma indenização. Outro caso também é o caso de utilidade pública, quando a propriedade ela é de interesse para o setor público. Por exemplo, quando vai se construir uma rodovia e essa rodovia ela passa por uma propriedade pública, o governo, o setor público, ele vai desapropriar a terra, ou seja, vai, digamos, pagar uma indenização prévia para aquela proprietária e utilizar aquela terra para ser construída a rodovia. Ou também de interesse social, quando há um interesse para o desenvolvimento para a sociedade em si. O próximo inciso, que é o inciso 42 do artigo 5º da Constituição, é um inciso bastante importante que fala sobre o crime de racismo, onde o racismo é um crime imprescritível e inafiançável, ou seja, também está sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Basicamente, o racismo é um crime que é imprescritível, ou seja, o crime não prescreve. Caso alguma vítima sofra algum tipo de racismo, digamos, há 10 anos atrás e agora atualmente ela queira denunciar, o crime será julgado da mesma forma, ou seja, o crime não prescreve. Não é um crime que, com o passar do tempo, ele não mais pode ser considerado um crime. Também é um crime inafiançável, ou seja, não há como pagar fiança caso alguma pessoa cometa um crime de racismo. Ou seja, caso ela cometa e for provada, ela não pode pagar nenhum tipo de fiança para sair da pena de reclusão.
é um inciso bastante importante que regulamenta essa prática de racismo, sendo um crime que é imprescritível, ou seja, que não prescreve, que é muito importante caso as vítimas cometam sofram algum tipo de racismo e queiram denunciar só de forma posterior. Tem isso garantido na Constituição, no artigo 5º, que é um crime que não prescreve. O próximo inciso é o inciso 73, que fala basicamente que qualquer cidadão no país ele pode propor uma ação popular que visa anular uma decisão do Estado que ele considera que tem efeito nocivo, ou seja, que tem efeito lesivo ao patrimônio público. É considerado um remédio constitucional porque tem o objetivo de anular uma decisão que pode ser nociva à moralidade do patrimônio público, ambiental, cultural. Um exemplo é que os cidadãos eles podem propor uma ação popular que visa anular a decisão de uma prefeitura que tem como objetivo destruir uma praça sem nenhum aviso prévio. Outro exemplo é que pode também fazer-se uma ação popular que vise, digamos assim, anular alguma lei, algum decreto que tenha como objetivo tirar algum direito ambiental ou alguma coisa que cause uma degradação ambiental. É um inciso importante porque qualquer cidadão ele pode propor essa ação popular desde que não esteja agindo de má fé, porque no próprio inciso ele trata que caso quem propôs a ação popular esteja agindo de má fé com interesses privados, ou seja, interesses próprios, ele pode sofrer sanções na justiça.